A Ymir me deixou mais surpresa que o Reiner. Sejam bem-vindos às minhas primeiras impressões sobre Attack on Titan. Eu estou assistindo essa obra pela primeira vez, sem spoilers, então vamos manter o acordo de que os vídeos são melhores quando eu não recebo spoiler de ninguém. Para contextualizá-los, eu estou na metade da segunda temporada. Se eu não me engano, eu terminei o episódio 36 Correção. e não vi mais. Fui até então, o 32. Esse vídeo vai cobrir até esse episódio. Um detalhe técnico que eu não mencionei ainda é que o encerramento da segunda temporada me deixa muito desconfortável. A música é legal, ela é meio animadinha assim, mas ela tem um ruído, um abafamento, uma coisa por cima, como se fosse um filtro. Eu não conheço música, eu não sei as denominações, mas ela me deixa muito desconfortável. E as imagens do encerramento também, elas são muito interessantes e contribuem de alguma forma para esse desconforto. Já a abertura é a minha favorita até agora. Bom, vamos falar da história então. Nós temos um episódio sobre a Sasha, pós-ataque dos titãs, né, depois do aparecimento daquele titã bestial. A gente tem a divisão do grupo, cada personagem vai para um lado, a Sasha volta para a sua vila e nós temos um episódio ali sobre ela. Eu gostei bastante desse episódio, mas eu não tirei nenhuma teoria muito profunda dali, então eu vou apenas informá-los de que eu gosto bastante da Sasha, acho ela muito corajosa. Eu acho que ela tem um aspecto doce que talvez só a Krista entre as personagens femininas tenham até agora, e eu tô gostando disso nela. Fora isso, não tenho muito a falar sobre a Sasha. Agora, outra vila que aparece pra gente é a Vila do Cone. Ele vai lá com o Reiner e mais outras pessoas do reconhecimento, e imediatamente quando eu avistei aquele titã em cima da casa do Cone, eu reparei que tinha o mesmo olho dele, né? A cor dos olhos da titã, do titã, enfim, eram as mesmas dele, dos olhos dele. E um episódio depois, ele escuta e acha que é a própria mãe chamando ele. Então isso já acendeu o alerta máximo de algo está acontecendo. E um detalhe importante de lembrá-los, vocês que já assistiram a série, estão relembrando ela comigo, é que nesse momento não tem ninguém na Vila do Cone, mas também não temos sinais de sangue. Ou seja, essas pessoas foram levadas, essas pessoas foram comidas de uma forma limpa. Muito difícil isso ter acontecido. O que aconteceu com essas pessoas que elas sumiram e os cavalos estão nos estábulos, está tudo limpo, somente algumas casas foram destruídas. Fica um mistério. Depois disso, seguindo ainda essa equipe do Cone, a gente vai para um castelo com eles, e nós temos mais 4 pessoas do reconhecimento junto. E é uma cena muito tensa porque eles são atacados, eles estão refugiados num castelo que está praticamente caindo aos pedaços, e acontecem uma série de coisinhas ali que aumentam a tensão da cena. Nós temos o Reiner sendo mordido, isso me fez enlouquecer até o final do episódio 36. Nós temos a Krista e a Ymir com várias interações, inclusive eu queria saber de vocês o que vocês acham, porque eu sinto uma tensão sáfica ali, mas às vezes eu shippo personagens que outras pessoas não veem nada, então eu queria saber, existe uma tensão entre as duas ou elas são muito amigas? Porque em certo momento até o Reiner, ele meio que tira assim a Ymir, né? Ele vai lá e dá uma alfinetada nela, e ele diz, parece que você não gosta de homens, e a atenção dela é 100% pra Krista. Então eu senti ali essa tensão meio sáfica no ar, e queria saber de vocês se vocês também sentiram isso enquanto assistiam. Outro detalhe que eu também anotei é a presença dos canhões. Se eu não me engano, aquele texto que aparece no meio do episódio, ele deixa uma incógnita sobre os canhões, né? Porque são canhões diferentes e o texto mesmo indaga o que era combatido com esses canhões antigamente. E achei que ficou esse mistério no ar também. Ainda sobre a Ymir, é nos mostrado que ela sabe um idioma diferente, né? Nós temos 2 cenas sobre esse idioma diferente. Uma das cenas é um homem do reconhecimento que pega uma garrafa de bebida e o rótulo tá num idioma que ele não sabe ler. E depois nós temos a Ymir lendo alguma coisa que a gente também não consegue saber o que é, então ficou essa pulga atrás da orelha desde então. E eu preciso falar pra vocês
que eu não esperava que a Ymir se transformasse. Eu vou explicar melhor mais pra frente, mas o choque do Reiner com relação a ela foi muito menor pra mim. Eu esperava que a Ymir fosse o típico caso da personagem que é emburrada e vai lá e no final se sacrifica pra salvar as pessoas. Eu jurava que ela ia morrer e não que ela ia se transformar num titã. Isso me pegou completamente desprevenida. E nessa toada de cenas da Ymir com a Krista, eu também não esperava que a Krista fosse uma personagem tão importante. Aparentemente ela é uma nobre, então vejo que mais coisas virão desse plot. Ainda, sobre essa cena toda do castelo, eu preciso contar pra vocês que uma coisinha me incomodou. Eu não gosto quando os personagens aparecem para morrer. Eu fiquei com a sensação que aquelas 4 pessoas do reconhecimento que lutam ali nesse castelo caindo aos pedaços, elas morrem, né? E eu fiquei com a sensação de que elas são personagens que aparecem para morrer. Isso não me incomodou lá na primeira temporada, quando a equipe do Levi aparece e em seguida morre, mas me incomodou um pouquinho aqui. Esse recurso é utilizado por muitas séries, animes, enfim, né, de trazer personagens novos só pra matá-los. Inclusive The Walking Dead, que eu já mencionei ou vou mencionar aqui nesse vídeo, também faz isso, e é uma coisinha que me incomodou, mas assim, nada demais. E após essas cenas, eles são salvos porque a equipe onde está o Eren chega e salva todo mundo, né, da iminente destruição dos titãs que tá rolando nesse castelo. Após isso, eles vão todos para a muralha e nós temos a grande revelação do episódio 35 em cima da muralha. Agora a gente precisa conversar sobre o que eu esperava dessa cena. Preciso confessar pra vocês que eu sou formada em 8 temporadas de The Walking Dead e muito conteúdo sobre zumbi. Quando o Reiner foi mordido, e nós já tínhamos a mãe do Connie transformada em cima da casa, a primeira coisa que eu pensei foi que as pessoas estavam se transformando em titãs pela mordida. Talvez você esteja rindo na tua casa nesse momento. Tá tudo bem rir. Eu acreditei que a mordida do Reiner iria nos levar a algum lugar. Então eu fiquei super apreensiva, esperando alguma coisa ruim acontecer com ele. Nessa expectativa, eu acabei não ficando tão surpresa quando ele se transformou. Obviamente, eu não esperava que ele fosse falar do jeito que ele falou, tão calmo. Na verdade, isso eu não entendi até agora. Tão calmo, tão querendo conversar com o Eren, enquanto o Bertô, e esse é o meu apelido carinhoso para esse personagem, porque eu nunca sei ler o nome dele, ficava aflitíssimo, tipo, Reiner, não fala isso agora. E o Eren também não queria muito acreditar. Essa cena foi uma loucura. Eu não acreditava que estava vendo ela, mas o choque foi diferente. Eu fiquei absolutamente chocada quando a Ymir se transformou, porque eu não esperava. O Reiner me chocou mais num aspecto de não esperava que fosse como foi, mas eu achava que ele ia se transformar. No final, as impressões gerais que eu fiquei desses episódios ainda corroboram com as coisas que eu achava no vídeo anterior. Por exemplo, eu achava que a Anne queria levar o Eren para algum lugar e agora nós temos o Reiner tentando levar o Eren para algum lugar. Então, de fato, existe um lugar onde o Eren precisa ir para descobrir mais coisas. E eu mantenho a minha opinião do vídeo anterior também sobre os titãs. Eu não acho que Anne, Reiner e Bertô são pessoas vilãs que viraram a casaca e a gente tem que odiar eles. Acho que tem subjetividade aí, acho que algo ruim provavelmente aconteceu com eles, algo bizarro deve acontecer nesse lugar onde eles querem levar o Eren, alguma coisa tem, eu quero descobrir o que é. Eu acho que esse vídeo em específico vai ficar ainda mais confuso que o anterior, mas eu tentei explicar ao máximo as teorias e raciocínios que eu fui desenvolvendo enquanto assistia os episódios. Esse vídeo cobriu 4 ou 5 episódios. Eu acho que vídeos mais curtos, cobrindo menos episódios, não são tão legais quanto esses mais longos. Então, quero a opinião de vocês. Vocês acham que ficou prolixo, que ficou um vídeo ok? Vocês estão gostando? E nos vemos no próximo vídeo sobre Attack on Titan. Para não perder, deixa um like, segue o perfil. Um grande beijo e até a próxima. Meu Deus, eu tava achando o Reiner tão gatinho.